Bom dia a todos, boa tarde também, boa noite, depende do horário que você vai estar vendo essa aula, estudando física. Meu nome é Alisson Bernardi, eu sou professor de física do Espaço Campus e o nosso curso de física começa nessa aula. Nosso curso de física voltado para a prova do CBMDF, que em breve esse edital vai estar sendo publicado e a gente vai estar lutando aí por essa vaga aí na corporação, tá? Como eu disse, me chamo Alisson Bernardi, eu sou professor de física do Espaço Campus e nós vamos fazer um curso de física baseado em 3 frentes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com mais detalhes na nossa tela interativa, tá? É a frente de Física 1, que está relacionada basicamente com a mecânica clássica, cinemática, leis de Newton, trabalho, forças. A gente vai ver isso com mais detalhes. A frente 2, que é a de Física 2, a gente vai trabalhar com termodinâmica. Eu vou mostrar para vocês também rapidamente daqui a pouco o conteúdo. E a Física 3 nós vamos trabalhar com eletromagnetismo, que é a última parte do nosso curso. O total do curso serão 24 aulas, esse é o programado. A gente pode aumentar isso? Pode diminuir? Dificilmente. Aumentar em que situação, professor? A gente vai aumentar quando o edital sair, a gente vê que não abordou algum conteúdo, que eu acho que vai ser difícil de acontecer. Acho que a gente vai conseguir abordar todo o conteúdo que vai estar no edital. Mas caso aconteça, nós iremos fazer essa aula extra, né, para abordar todo o conteúdo do nosso edital, que vai sair em breve. Eu vou mostrar para vocês na tela interativa, daqui a pouco, o conteúdo exato de cada frente e como isso se dará. Vou perder aqui de 4 a 5 minutos para ficar claro para vocês terem a noção do todo, tá? Eu vou jogar na tela agora o nosso conteúdo, tá? Como eu disse para vocês, está aí, professor Alisson Bernardi. Se vocês precisarem de qualquer auxílio meu, é só mandar um e-mail, tá aqui meu e-mail aqui embaixo, ó, alisson.fisica@gmail.com. Ah, professor, que tipo de conteúdo eu vou mandar nesse e-mail? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, eu vou responder essas questões que vocês mandaram, essas dúvidas e perguntas até antes do edital, com certeza, até antes da prova, melhor dizendo, até antes da prova com certeza. Isso por quê? Porque é óbvio que abrindo esse canal com vocês, eu vou ter um fluxo muito grande de informações que vai estar trafegando no meu e-mail. E eu vou, na medida do possível, respondendo, mandando de volta, e a gente tem esse canal é sempre aberto, tá? Então pode contar comigo que esse canal aí vai funcionar. A nossa parte de Física 1, que eu acabei de dizer para vocês, é a parte de mecânica. Como se dará o nosso curso? Essa parte de mecânica serão 8 aulas, né? 8 aulas para cada frente, 8 aulas para Física 1, 8 aulas para Física 2 e 8 aulas para Física 3. Como nós formatamos o nosso curso? Assim, ó, na aula 1 a gente vai ver a cinemática escalar, na aula 2, leis de Newton e suas aplicações, aula 3, impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Na aula 4, nós vamos fazer exercícios. Por quê? Porque exercício é essencial. Exercício é o que solidifica o conhecimento de vocês. Então, façam exercícios. Então, eu não vou me privar disso aqui também. Nós iremos fazer exercícios. Exercício das aulas 1, 2 e 3. Então, a gente vai conseguir fazer um apanhado das 3 aulas em exercícios. Nós continuaremos à frente de Física 1 na aula 5, 6 e 7. O conteúdo já está aí. E na aula 8, faremos a mesma coisa. Exercícios das aulas 5, 6 e 7. Vai funcionar dessa forma, tá? Os exercícios são essenciais para a gente conseguir consolidar o nosso conhecimento, lembrem disso. A parte de Física 2, termodinâmica, tá? A gente vai trabalhar muito com o conceito de temperatura. Por exemplo, na aula 9 a gente vai ter o estudo do calor e da temperatura, mudança de fase, escalas termométricas, vai ser nessa aula. Aula 10, 11 e aula 12 no mesmo formato, ó, exercícios. Vai ser sempre assim, tá? 3 aulas, um exercício, uma de exercício. 3 aulas, uma de exercício. A aula 13, 14 e 15, o conteúdo está aqui também, é bem denso. Essa aula 14 aqui é especial porque ela é muito importante, até marquei aqui para vocês. Aula 15, máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Aula 16, exercício das aulas 13, 14 e 15, certo? E a última frente é a frente de Física 3, eletromagnetismo, na mesma formatação. Vamos ter 3 aulas e a aula 20 de exercícios, 3 aulas e a aula 24 de exercícios, tá? Por isso foi formatado com 24 aulas, certo? Dando continuidade, volta para mim, por favor, só para a gente iniciar o conteúdo agora. Nós vamos começar o conteúdo de cinemática escalar, que é mecânica 1, Física 1, mecânica, tá? Hoje a aula, basicamente, nós iremos tratar de conceitos, por exemplo,
por exemplo, o conceito de deslocamento, de tempo, de velocidade, de aceleração. Vamos trabalhar o movimento retilíneo uniforme, muito importante, o movimento retilíneo uniformemente variado, são palavrões mesmo, mas nós vamos trabalhar com siglas daqui a pouco, tá? Para facilitar. Tudo isso é muito importante, porque quando nós pesquisamos a prova do IDECAM, que é o que vocês precisam fazer, pesquisar as provas em todos os conteúdos, eu observei ao pesquisar as provas de física, que esse conteúdo é essencial e fundamental, cai em todas as provas. Não só nas provas do IDECAM, é claro, cai em todas as outras provas, né, de nível superior, que verse sobre o conteúdo de física. Então o que eu fiz? Fiz essa seleção de questões e nós vamos trabalhar 100% questões do IDECAM, salvo uma, que é uma questão do CETRO que eu trouxe para vocês, que ela tem a mesma formatação do IDECAM. Mas isso é lá no futuro, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou jogar a tela de novo interativa e vou discutir com vocês os conceitos. É coisa bem simples, para chegar no ponto onde eu quero, que é trabalhar os conceitos de movimento retilíneo uniforme e de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, peço que vocês se atentem a essa parte, que é muito importante, tá? Joga a tela, por favor, gente interativa. Então, vamos começar o estudo da cinemática escalar. Tá aí, ó, cinemática escalar. Como eu disse a vocês, vamos começar com alguns conceitos básicos. Por exemplo, o conceito de variação do deslocamento. Sempre eu vou pedir para vocês o seguinte: ah, professor, física é muito complicada. De fato, é um pouco complicada, desde que você tenha método para estudar física. E o meu método é o seguinte: eu sempre trabalho com texto e desenho, por isso tem esse espaço aqui embaixo, ó. Eu preciso desse espaço. Por quê? Porque eu vou desenhar sempre. Vocês precisam desenhar, vocês vão entender o porquê, certo? Vamos lá, variação do deslocamento. É determinada essa variação deslocamento medindo em linha reta a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada de um corpo. Ah, entendi só o que está escrito, mas eu preciso ver isso, professor. Então vocês veem assim, ó, nós escrevemos a reta X, nós desenhamos essa reta X aqui, ó, que é o meu eixo X. Esse meu eixo X, ele determina uma direção, tá? E o eixo X está em metros, tá? Que é a medida de distância, tá? Deslocamento, certo? Então, eu disse o seguinte: essa variação de deslocamento é medida da seguinte forma. Eu tenho um corpo, tá aqui o meu corpo, a minha bolinha, que sai da posição x0, que é a minha posição inicial, e chega a uma posição x, que é a minha posição final. E nós dizemos que variação de deslocamento é exatamente esse tamanho aqui, ó, essa distância que meu corpo percorreu, que nós chamamos essa grandeza de delta x, que é igual à posição final menos a posição inicial. Por exemplo, se aqui fossem 10 metros e aqui fosse 2 metros, a minha variação do deslocamento seria 10 menos 2, ou seja, aquele meu corpo ali, ó, de massa m, por exemplo, se deslocou 8 metros sobre o eixo x, certo? Essa é a ideia básica do conceito de variação do deslocamento. Então, para fixar, variação do deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial, certo? E essa grandeza é dada em metros, que é a unidade de distância, tá? Tá aqui ela. Vamos marcá-la. Então, guardem esse conceito, porque esse conceito vai ser fundamental quando formos estudar o conceito de velocidade, tá? Outro conceito bastante importante, a variação do tempo. Como é que a gente faz isso? O que é, primeiro, essa variação do tempo? É o tempo em que um corpo leva para realizar um determinado deslocamento. Acabamos de realizar um deslocamento no slide passado. Então, eu volto com a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho meu eixo X, tá? Eu tenho o meu corpo que sai da posição x0 e chega na posição x. Posição inicial, x0, posição final x. Porém, sabemos que esse corpo, para fazer esse deslocamento de x0 até x, leva um tempo, certo? Ele sai de t0 a t. T0 seria normalmente 0 segundos. Por exemplo, eu iniciei minha corrida lá na pista, no meu TAF. Eu vou começar o meu cronômetro marcando quanto? 0, óbvio, né? 0. Depois de determinado tempo, eu tenho esse tempo T, que nós chamamos o tempo do cronômetro, por exemplo. Eu olho para o meu cronômetro e vejo, tem 30 segundos. Opa, então a minha
Ao se deslocar da posição x0 a x, eu levei um tempo t, que é o tempo do meu cronômetro, por exemplo, tá? Então, esse t0 aqui, ó, normalmente é igual a 0 segundos por convenção, tá? Costume, tá? Vou colocar aqui, ó. Ah, professor, mas pode ser diferente? Pode, sem problema nenhum. É a mesma fórmula que nós usamos ali atrás. Vamos fazer aqui também, tá? Então, como funciona? Essa variação do tempo nada mais é do que a medida feita do tempo inicial, ou tempo final nesse caso, menos o tempo inicial. Ou seja, esse ΔT é o tempo em que o corpo levou para sair da posição x0 e chegar na posição x. Por exemplo, se ele tivesse levado 5 segundos para sair de x0 e chegar a x, esse meu ΔT seria t, que é 5 segundos, menos t0, que é 0. O ΔT seria de 5 segundos. Essa é a variação do tempo. Simples assim, tá? Essa é a ideia. Então, nossa variação do tempo é igual a t menos t0 e tem como unidade o segundo. Unidade de tempo, segundo. Tá aí. Outro conceito que a gente precisa entender, tá? Nessa figura aqui fica claro o que é esse ΔT, essa variação do tempo, tá? Velocidade. O que é velocidade? Agora nós vamos agrupar aqueles dois conceitos de alguma forma. Vamos entender como isso acontece. Essa velocidade é determinada pela variação do deslocamento. Já estudamos isso aqui, ó, a variação do deslocamento, tá? No espaço, óbvio, nós vimos lá, em relação ao tempo. Opa! Ou seja, qual a distância percorrida por um corpo em determinado intervalo de tempo. Como é que funciona? Da mesma forma que já fizemos. Olha para cá, eu tenho a minha posição, o meu eixo X, eu tenho o meu corpo, tá aqui ele, a borrachinha, tem o meu corpo que sai da posição x0 e chega na posição x. Ao fazer esse deslocamento, esse meu corpo gastou um determinado tempo. Então, aqui nós temos as duas relações que nos interessam, ó. A variação do deslocamento, que é x menos x0, e nós também temos a variação do tempo, que é t menos t0. A partir dessas duas grandezas que nós definimos o conceito de velocidade. Então, o conceito de velocidade nada mais é do que a variação do espaço no tempo. Em outros termos, nada mais é que x menos x0, t menos t0. E qual é a unidade de velocidade, professor? Olha, é só olhar para a nossa equação. Ó, qual é a unidade para medir comprimento? Metros. Qual a unidade para medir tempo? Segundos. Ou seja, a nossa velocidade é dada em metros por segundo. Eu coloco aqui para vocês, ó, velocidade, variação do espaço no tempo, e tem como unidade metros por segundo. Conceito fundamental para o nosso estudo, tá? Estudo do movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e qualquer outro tipo de movimento. Temos que saber esse conceito de velocidade, tá? Então, vimos o conceito de variação do deslocamento, vimos o conceito de variação do tempo, vimos o conceito de velocidade, vamos ver agora o conceito de aceleração. O que seria aceleração, professor? É a taxa de variação da velocidade. Acabamos de estudar a velocidade em função do tempo. Já estudamos tempo. Opa! Então, como isso acontece? Repito o mesmo método. Olha, desenho o meu eixo X, o meu corpo que sai da posição x0 e chega na posição x. Esse meu corpo leva um determinado intervalo de tempo para sair de x0 e chegar a x. Então, aqui nós temos os dois conceitos que nós já estudamos. ΔX é x menos x0, variação do deslocamento. ΔT é t menos t0. Desses dois conceitos, nós construímos o conceito de velocidade, que é a variação do espaço pela variação do tempo. Nós admitimos nessa nova situação porque uma taxa de variação da velocidade, como eu escrevi aqui, ó,
taxa de variação da velocidade, ou seja, a velocidade está variando. Então, nesse momento, o meu corpo tem velocidade v0 e nesse outro momento, nessa outra posição, ele tem velocidade v, onde podemos escrever o seguinte, ó, onde essa velocidade v é diferente da velocidade v0, ou seja, esse meu corpo vai aumentando de velocidade, por exemplo, tá? Frente a essa nova situação, nós temos o conceito de velocidade, porque, olha, as velocidades aqui são distintas. Então, aqui surge o terceiro conceito, que é o conceito de variação da velocidade, que é exatamente o conceito que está embutido na definição de aceleração. É a taxa da variação da velocidade. No ponto x0 ao ponto x, eu tenho a variação da velocidade, que é a velocidade final do corpo na minha posição x, menos a velocidade inicial do corpo na minha posição x0. Está aqui, ó, a variação da velocidade. E ela é dada, como já sabemos, em metros por segundo. Com esses conceitos em mão, nós escrevemos e definimos o conceito de aceleração. A aceleração é exatamente a variação da velocidade no tempo. Foi o que eu escrevi aqui em cima, ó. É a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Taxa de variação da velocidade em função do tempo. Eu posso escrever a variação da velocidade como sendo velocidade final menos velocidade inicial. A variação do tempo como sendo tempo final menos tempo inicial. Ah, professor, qual é a unidade de aceleração? Eu coloco aqui na frente para vocês, ó, metros por segundo ao quadrado. Tá aí, ó. Esse é o nosso conceito de aceleração. Temos os 4 conceitos fundamentais para estudar os movimentos. Conceito de variação da velocidade, conceito de variação do tempo, conceito de velocidade e o conceito de aceleração, que tem em si embutido o conceito de variação da velocidade, tá? Dando continuidade, volta para mim, só para a gente iniciar o... Então, o que acontece? Vimos agora esses 4 conceitos fundamentais, que é o de variação do tempo, variação do espaço, velocidade e aceleração. Vamos entrar agora no mais importante, que são a descrição dos movimentos, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Vou trabalhar da mesma forma, vou jogar a tela interativa e nós vamos discutindo ali com desenhos e explicações, tá? Volta na tela, por favor. Pronto, tá aí, ó, nosso movimento retilíneo uniforme, que nós iremos chamar de MRU, tá aí ele, tá? No movimento retilíneo uniforme, um ponto material. O que é esse nosso ponto material, professor? É o nosso corpo de massa M, por exemplo, tá? É aquele nosso corpinho, aquela bolinha que eu fiz ali, tá? No movimento retilíneo uniforme, o ponto material se desloca sobre uma reta, é essencial esse conceito, ó, desloca-se sobre uma reta, por isso que ele é um movimento retilíneo. O próprio nome do movimento já descreve o que ele é. Movimento retilíneo se dá sobre uma reta, com velocidade escalar constante. É exatamente esse conceito de uniforme. O que é ser uniforme, professor? É ser igual. Todo mundo está uniforme, todo mundo está igual, tá? É aqui esse conceito de uniforme quer dizer que no movimento retilíneo uniforme a velocidade vai ser constante. Pronto, matamos, tá? A função horária do MRU é dada por, tá aí a nossa equação. Como a gente constrói isso? Olha para cá, a mesma coisa do desenho, tá? Eu tenho a minha direção, eixo X, eu tenho o meu corpo que sai da posição x0, tá aqui ele, certo? E ele chega numa posição x. E ele faz isso em determinado intervalo de tempo. Tá aí, já temos todos esses conceitos, tá? O que eu posso fazer com essas informações? Eu posso calcular a velocidade, certo? Porque eu tenho a variação do deslocamento, que é x menos x0, e eu tenho a variação do tempo, que é t menos t0. Como eu sei que a velocidade é a mesma, porque é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade vai ser v o tempo todo, tá? Então eu escrevo a nossa definição de velocidade, ó. Velocidade é a variação do espaço no tempo. Nós sabemos que variação do espaço é x menos x0, de tempo t menos t0, tá? Normalmente nós adotamos t0 como sendo 0. Então fica x menos x0 dividido por t. O t está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então fica assim, ó, velocidade
vezes tempo é igual a x menos x0. O x0 está diminuindo, passa para o lado esquerdo, somando. Então, nós temos a equação final assim, ó. X, que é a posição final, é igual a x0 mais v vezes t. Essa é a nossa função horária do movimento retilíneo uniforme. Vocês já acabaram de ver, a gente já entendeu como é que isso funciona e ela está aí, tá? Vamos avançar um pouquinho. Aqui é a mesma descrição, tá? A substituição que eu fiz é que x1 eu coloquei como sendo x, porque é a posição final, é o mesmo conceito, tá? E x0 a posição inicial, mesma ideia. Tá aqui, é como se esse fosse x1 e esse aqui também fosse x1. O importante é guardar o conceito que está embutido aqui, ó, nessa figura 1, que eu vou colocar aqui, ó, figura 1, tá aqui. Tudo que está aqui dentro é o que importa para a gente descrever esse movimento retilíneo uniforme, tá? Tá aqui o movimento retilíneo uniforme. Exemplos, tá? Tá aqui um exemplo. O meu corpo vai se deslocar um ΔX de 10 metros e um ΔT de 2 segundos. Foi o tempo que ele levou para sair daqui e chegar aqui. A velocidade nós conseguimos calcular, né? Variação do espaço no tempo, que vai dar 10 por 2, que é igual a 5 metros por segundo. Temos aí. A mesma forma vai acontecer aqui, porque ΔX também é 10 metros e ΔT é igual a 2 segundos. E aqui também, nesse outro intervalo, e assim sucessivamente. Então, nesse movimento retilíneo uniforme, nós sabemos que a velocidade é de 5 metros por segundo. É a mesma velocidade, ou seja, esse cidadão continua correndo com a velocidade de 5 metros por segundo, saindo da posição x0 até chegar na posição que nós chamamos de x. Movimento retilíneo uniforme. Pronto, vamos passar para outro tipo de movimento. O movimento retilíneo uniformemente variado, que carinhosamente nós chamamos, vou escrever aqui no cantinho, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, porque isso aqui é um palavrão muito grande, então eu não vou ficar repetindo isso aqui o tempo todo, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, pronto. MRUV fica mais fácil, tá? No movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, a última vez que eu falo, tá? O ponto material se desloca sobre uma reta, por isso que é retilíneo, com velocidade uniformemente variável. A velocidade vai aumentando de forma uniforme, ela não continua a mesma, ela vai variando. Olha como é que funciona. Funciona assim, ó. Eu tenho meu eixo X, eu tenho meu corpo que sai da posição x0, eu tenho esse mesmo corpo que chega na posição x1, eu tenho esse mesmo corpo que chega na posição x2 e, por fim, na posição x3. O que acontece? Aqui ele possui uma velocidade v0, aqui ele possui uma velocidade v1, aqui ele possui uma velocidade v2 e aqui ele possui uma velocidade v3. E essas velocidades são iguais? Não, porque se fossem iguais seria um movimento retilíneo uniforme. Então eu vou fazer o seguinte, vou acreditar que ele começa com a velocidade 0. 0 o quê, professor? Metros por segundo. Vou deixar aqui no cantinho para não poluir essa minha imagem aqui, tá? Então ele sai de 0 metros por segundo, vai para 2 metros por segundo, por exemplo. Depois vai para 4 metros por segundo, depois para 6 metros por segundo. Isto é que é variar uniformemente, tá? Ó, da posição x0 para a posição x1 foi acrescido 2 metros por segundo na velocidade. Da posição x1 para a posição x2, mais 2 metros por segundo. Da posição x2 para a posição x3, mais 2 metros por segundo. Da posição x3 para uma provável posição x4, mais 2. Então, na posição x4, a velocidade 4 vai ser 8 metros por segundo. Então, é isso que é variar uniformemente a velocidade, tá? E isso sempre vai acontecer no mesmo intervalo de tempo. Então, ele leva um ΔT de 1 segundo para sair de x0 e chegar em x1. Da mesma forma, ele leva um ΔT de 1 segundo para sair de x1 e chegar em x2. Da mesma forma, ele leva um ΔT de 1 segundo para sair de x2 a
e chegar em x3. Esse é o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Nosso MRUV, as características dele. Quando nós temos um MRUV, nós temos uma aceleração constante, que nós vamos ver já já, tá? Isso significa que a velocidade varia de uma forma uniforme. Já vimos lá, ó, no nosso exemplo era de 2 metros por segundo o tempo todo, tá? Os exemplos, uma pedra caindo, ela vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado. Um carro freando ao ver um sinal vermelho, também, ele vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui, uma aceleração e aqui uma desaceleração, por exemplo, tá? Essa é a ideia. Então, nesse MRUV, o MRUV é aquele movimento em que o móvel sofre variações de velocidades iguais, acabamos de ver isso na slide anterior, em intervalos de tempo também iguais. Acabamos de ver isso, certo? Tá aqui, ó. Quando a nossa velocidade aumenta, ó, V0, 0 metros por segundo, por exemplo, V1, 2, V2, 4, V3, 6, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado, ou seja, a aceleração é maior que zero. O mesmo, algo parecido vai acontecer quando esse cidadão começar a desacelerar. Ó. Ele sai de uma velocidade inicial de 6, passa para uma velocidade de 4 metros por segundo, passa para uma velocidade de 2, até chegar na velocidade 3 de 0 metros por segundo. Então, nós estamos diante de um movimento retilíneo uniformemente variado desacelerado, que é o caso do carro, né? Lá naquele exemplo no slide passado. Um carro freando. Nesse caso aqui, a aceleração vai ser menor que zero, tá? As 3 funções horárias. Temos a primeira função horária da posição, certo? Como a gente vai interpretar isso? Tá simples, ó. Eu tenho a posição inicial e eu tenho a posição final, que é meu eixo X, certo? Tá aqui. O meu corpo sai da posição inicial com a velocidade V0 e ele leva um ΔT para chegar na minha posição final. Durante todo o movimento, a minha aceleração é constante. Essa é a nossa primeira equação, tá? Então, essa equação, nós temos um mnemônico, aquele assim, ó, sentado, sozinho, vendo TV, até 2 da manhã. Essa é a ideia, tá? Nossa primeira função, equação no movimento retilíneo uniforme, que é a função horária da posição. Nós temos também a função horária da velocidade. Isso vai acontecer em que situação? Eu tenho o meu corpo saindo da posição x0, chegando na posição x. Refaçam isso sempre, tá? Porque isso fixa o conhecimento. Eu tenho o meu corpo com velocidade v0 e eu vou ter o meu corpo com velocidade v diferente de v0, tá? Que eu não conheço. Esse meu corpo levou um intervalo de tempo ΔT igual a t para sair de x0 e chegar a x e uma aceleração constante durante todo o movimento. Aí basta escrever a função que define a aceleração, a equação. É a variação da velocidade no tempo. Nós sabemos que a variação da velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial. Do tempo, ΔT. Nós chamamos de t. Tá aqui, ó. Essa é a ideia. O t está dividindo, passa para lá multiplicando. Fica a vezes t igual a v menos v0. O v0 está diminuindo, passa para lá somando. Fica v é igual a v0 mais a t. Essa é a nossa função horária da velocidade no MRUV. A última equação é a equação de Torricelli, para fechar a nossa aulinha, tá? Como é que funciona a equação de Torricelli? Mesma situação. Eu tenho um corpo que sai de uma posição inicial, chega numa posição final, aqui o meu corpo. Esse corpo apresenta uma velocidade inicial e apresenta uma velocidade final. E todo esse movimento ocorre com aceleração
constante. Então, nós temos a equação de Torricelli. Ela é descrita assim, ó. A velocidade final ao quadrado do meu corpo na posição x é igual à velocidade inicial ao quadrado do meu corpo na posição x0, mais 2 vezes a aceleração no movimento, tá? Que ela é constante, vezes a variação do deslocamento sofrido pelo corpo, que nós já sabemos. É x menos x0. Tá aqui, ó. Essa é a nossa equação de Torricelli. Certo? Então a gente faz um breve resumo, só para a gente acabar direitinho, tá? Assim, ó. No MRU, nós temos que a velocidade é constante e a função horária é x igual a x0 mais vt. No MRUV, nós temos que a aceleração é constante. E devido a esse fato, temos 3 equações. A função horária do deslocamento, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. A função horária da velocidade, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔX, tá? É muito importante conhecer esse conjunto de equações, tá? E o que descreve cada um dos movimentos. O movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento retilíneo uniforme, porque nós iremos fazer questões e vamos entender isso. Volta para mim para a gente acabar. Então, repito, é muito importante vocês terem esse aparato ferramental em mãos, que é o quê? As equações. Por quê? Porque quando vocês forem encontrar, tentar resolver um problema e conseguir resolver esse problema, vocês vão precisar necessariamente distinguir o que é um movimento retilíneo uniforme e o que é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então a gente fecha aqui a aula, certo? Um abraço para vocês, peço que vocês revejam essas aulas, tentem entender todos os conceitos, o que vocês não conseguirem pegar, mandem e-mail para mim que a gente consegue resolver pelo e-mail também, tá? Até a próxima aula e eu aguardo vocês na segunda aula de Física 1.